O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Meus queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na primeira epístola de João. E eu gostaria de estudar os 5 capítulos nessa noite, tá? Eu quero pontuar para vocês o ensino precioso dessa carta. João, ele é conhecido como apóstolo do amor. E ele escreveu o Evangelho de João, e ele escreveu a primeira, a segunda e a terceira carta de João. São cartas universais. E ele também foi usado por Deus para escrever o Apocalipse. E praticamente, tanto o Evangelho quanto as 3 cartas dele e também o livro de Apocalipse foram escritos no período do ano 80 até o ano 90 depois de Cristo. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, primeiro, no Evangelho de João, no capítulo final, no capítulo 20 de João. Veja, por favor, Evangelho de João, capítulo 20. E João vai mostrar o porquê, qual foi o propósito dele escrever este Evangelho. Veja lá, por favor, João, capítulo 20, versos 30 e 31. Vamos ler juntos? O que diz? O que diz aí? Na verdade, fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então, qual é o propósito de João? Ele seleciona os 7 milagres dos diversos que Jesus fez. Ele seleciona esses milagres, e o propósito dele é que, ao registrar e ao lermos esses milagres que Jesus Cristo fez no Evangelho de João, nós creiamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e crendo em Jesus nós tenhamos o quê? A vida eterna. Vocês entenderam ou não? Então vamos para lá, para João agora. 1 João capítulo 5, versículo 13. 1 João capítulo 5, versículo 13. Vamos ler juntos? Por favor. O que diz aí? Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Tem diferença ou não? No Evangelho de João, ele está escrevendo para que você creia e você tenha o quê? A vida eterna. Essa carta, essa primeira carta, ele está escrevendo para que você saiba que já tem a vida eterna. A vós, outros que credes em nome do Filho de Deus. Então, o Evangelho, o propósito do Evangelho é promover a fé. O propósito da carta é que você tenha o quê? Convicção na sua fé. Por isso, meus amados irmãos, que este Evangelho de João, ele foi escrito justamente entre os anos 80 e 90, na cidade de Éfeso, quando João, ele era o pastor da igreja de Éfeso, e ele escreveu para os crentes da sua época, justamente para conscientizá-los que eles eram crentes e que eles deveriam, como crentes, não abrir a mão da sua fé, pelo contrário, enfrentar
os falsos ensinos e também os falsos crentes. Tá certo? Aqui, alguns comentaristas, o pastor Augusto Nicodemos, por exemplo, comentando esse texto, ele tem uma série de sermões que ele pregou sobre essa carta. Ele diz que João aqui nos dá 3 testes. Como é que eu sei que alguém é crente, é convertido? Como é que eu sei que eu crio em Jesus e que eu sou uma nova criatura, que eu sou um filho de Deus? E o Augusto vai colocar no seu comentário 3 testes. O teste de uma vida santa, que é o teste moral. O teste do amor ao irmão, que é o teste social. E o teste da verdade sobre a pessoa de Jesus, que é o teste o quê? Doutrinário. Eu quero convidá-lo nesta noite a colocar, pelo menos aqui, 7 evidências de que eu e você somos convertidos. Que você agora é um filho de Deus. Estão entendendo ou não? Levanta a mão quem está entendendo. Pronto. Então, para de olhar para a vida do outro e olha para a sua agora, tá? Você vai olhar para o texto e vai dizer, será que eu sou crente mesmo? Será que eu sou um convertido? Porque geralmente a gente desconfia na igreja de um monte de gente que diz, cara, não é crente. É assim ou não é? Vocês não pensam assim, eu penso assim. Vocês são tudo santo, né? Mas eu vejo, mas será que esse cara é crente mesmo? E a Bíblia fala, lá na parábola do reino, do joio e do trigo, que ambos crescerão o quê? Juntos. E que a gente não vai poder arrancar, porque a gente não sabe. São tão parecidos que você não sabe. Então João está dizendo, olha, eu estou escrevendo essa carta aqui para que vocês saibam. Esse verbo saber, depois você vai ler aí, quantas vezes aparece nessa carta. Sabemos, 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 sabemos. Ele quer que você tenha convicção de que você creu em Jesus e que você tem a vida eterna. Primeiro princípio que eu encontro aqui, primeira evidência de salvação, está justamente nos versículos 6 e 7. Vamos ler juntos? O que diz aí? 1 João, capítulo 1, versículos 6 e 7. O que diz? Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos o quê? A verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Primeira evidência, primeira prova que eu sou uma pessoa convertida é se eu tenho comunhão com Deus. Se eu tenho um relacionamento pessoal com Deus. E aqui é muito importante você entender que Deus é luz. E que nele não há treva nenhuma. E diz o texto, se dissermos que mantemos comunhão com Ele, nós não devemos andar nas trevas, mas nós devemos andar o quê? Na luz. Ele vai combater aqui, né? Muito interessante, 3 mentiras relacionadas sobre o pecado. Ele vai combater. A primeira mentira é que eu posso viver no pecado e ter comunhão com Deus. Isso é mentira. Você não pode viver em pecado dizendo que tem comunhão com Deus. Segundo, outra mentira que aparece aqui é você dizer, eu não sou pecador. Terceira mentira que aparece aqui é que eu não tenho cometido o quê? Pecados. Por isso que ele vai colocar aqui, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda a iniquidade.
E no versículo 7, veja lá. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão, não somente com Ele, mas uns com os outros. E aqui, gente, veja essa frase. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos o quê? Purifica de algum pecado? De todo pecado. Então, ter comunhão com Deus é andar na luz, é ter uma vida de santidade, de santificação. Como é que eu sei que eu sou crente? Como é que eu sei que uma pessoa é cristã? É quando ela busca uma vida de santidade. Simples assim. Não adianta você ter uma confissão, Senhor, Senhor, se não fizer o que eu vos mando. Então, não é comunhão com a igreja, não é membresia de igreja, não é estar envolvido no ministério da igreja. Você é crente se você tem um relacionamento pessoal com Deus. Deus é luz e você anda na luz. E você tem comunhão com Ele. E quando você tem comunhão com Ele, automaticamente você tem comunhão uns com os outros. Esse é o primeiro teste. É a primeira evidência. Segunda coisa. Primeira comunhão. Segundo, vá lá para o capítulo 2. Por favor, a partir do versículo 3. Vamos ler juntos? 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 3. Ele diz assim, vamos lá? Ora, ao verbo sabemos. Sabemos que o temos conhecido, por isso, se guardarmos os seus, aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é o quê? Mentiroso, e nele não... Irmãos, agora o versículo 5, para fechar mesmo. O que diz? Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos o quê? Nele. Como é que eu sei que eu sou crente? É quando eu obedeço o quê? Os mandamentos de Deus. Quando eu guardo os mandamentos de Deus. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Compromisso com a palavra, vida de obediência. E veja lá, por favor, em 1 João capítulo 5, por favor, 1 João capítulo 5, no versículo 3, o que diz lá? 1 João 5,3, o que diz? Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos não são o quê? Por todo o que é nascido de Deus, o quê? Vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, o quê? A nossa fé. Quando você obedece a Deus, por amor a Deus, os mandamentos de Deus não são o quê? Pesados. Sabe por quê? Porque esse amor por Deus, ele é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Nós não temos esse amor naturalmente. Romanos capítulo 5 diz claramente que o Espírito Santo de Deus derrama amor no nosso coração. Então, comunhão com Deus é a primeira evidência. E essa comunhão se evidencia numa vida santa. Segunda coisa, segunda evidência, eu procuro ter uma vida de obediência a Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas o quê? Me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Vamos para o terceiro?
Terceira evidência, por favor, vá lá para 1 João, capítulo 2, versículo 15. Vamos ler juntos? O que é que diz lá, 1 João 2,15? O que é que diz? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então veja bem, aqui é um amor proibido, tá? Qual é o amor que é proibido aqui? O amor pelo mundo. E o que é o mundo aqui? Porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo aqui não é o mesmo, tem o mesmo sentido de João 3,16. O mundo aqui é o sistema, sem Deus. O mundo aqui é todo esse sistema que é, de uma certa forma, influenciado por Satanás, que se opõe contra Deus. Veja aí, ele diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece o quê? Eternamente. Então veja bem, um crente nascido de novo não pode ser mundano. Ele não pode ter uma vida, um estilo de vida mundano. Vocês estão entendendo? Não é questão de não cortar cabelo, não usar calça comprida, é não botar maquiagem, não tem nada a ver. Não é seguir tradições humanas. A relação, a verdadeira espiritualidade se fundamenta no amor. Se eu amo a Deus, eu obedeço a Deus. Se eu amo a Deus, eu não amo aquelas coisas que são contrárias a Deus, que são ofensivas a Deus. Santo Agostinho dizia: ame a Deus e faça o que você quiser. Paulo em Romanos diz que o amor cumpre a lei. Quando você ama a Deus, você não precisa se esforçar, porque quem ama a Deus, você vai preferir fazer o quê? A vontade de Deus. Vamos lá. Comunhão, obediência, amor a Deus e não amor ao mundo. Mas agora vem uma coisa difícil. Capítulo 3, versos 14 e 15. Quarta evidência, quarto teste para você avaliar se você é crente mesmo, se você é nascido de Deus. Vamos ler juntos? 1 João, capítulo 3. Acharam aí? Versos 14 e 15. Vamos nessa pegada aí? Vamos lá? Vamos ler juntos? Nós, o quê? Que verbo é isso? Saber. Novamente. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos aquele que não ama, permanece o quê? Na morte. Lembra de Efésios 2:1? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Você agora é uma nova criatura, você agora nasceu de novo. É um ressuscitado espiritualmente. E a maior prova, e a prova contundente aqui em João, é essa. O que vai revelar que você passou da morte para a vida é se você ama o quê? Os seus irmãos. E o versículo 15 pega pesado. Veja aí para você ver. 1 João 3,15. Vamos ler juntos? Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. Odiar quem? Não está falando no mundo, não. Odiar os irmãos. Você acha que tem crente que odeia outro dentro da igreja? Você acha que tem ovelha que odeia o pastor? Está repreendido. Mas tem. Você acha que não tem pastor que odeia ovelha?
Tem, que a gente queria matar. Tem. Mas o ódio, e aí Jesus ensina isso onde? No Sermão do Monte. Você não precisa assassinar, tirar a vida do outro. Se no seu coração você já sente isso, e meus amados irmãos, eu fico vendo a turma discutindo teologia reformada, é pentecostal, é calvinista, é isso. O povo está no ódio. Ainda bem que na igreja não tem porte de arma ainda, porque se tivesse, se liberar, crente vai matar crente. Como é que eu odeio o meu irmão porque ele crê no arrebatamento e eu não creio no arrebatamento? Não é isso? São formas de ler a Bíblia, entender de uma forma diferente. Ele foi instruído na vida toda sobre aquilo, eu fui instruído dessa maneira. Como é que a gente faz? Vamos sentar, vamos examinar o quê? As Escrituras, vamos estudar, mas não odiar. Irmãos, veja 1 João 3,16. Todo mundo gosta de João 3,16, mas 1 João é complicado. O que diz aí? 1 João 3,16. O que diz? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Qual é a nossa referência de amor? Cristo. Como é que Cristo prova o seu amor por nós? Dando a sua própria vida por nós. João pega pesado. Pega ou não pega? Mas está na Bíblia. Foi o Espírito Santo que deixou aqui. Tá certo? Você já viu que a gente tem umas caricaturas de crente na igreja? Ah, esse irmão é uma bênção. Ele tem uma oração poderosa. Ah, esse irmão, ele dá uma aula de escola dominical, que é uma bênção. Esse irmão canta, que é uma bênção. Esse pastor prega, que é uma bênção. Não está nada aqui, essas coisas aí. Você acha que cantar bem é evidência de salvação? Pregar bem é evidência de salvação? As evidências estão aqui. A verdadeira espiritualidade, João coloca aqui para a gente. Mas vamos caminhar, que eu não quero desanimar ninguém aqui hoje. Comunhão, obediência, amor a Deus, amor aos irmãos. Vamos para a quinta. João 3, versículo 3 e versículo 9. João 3, 3, o que é que diz? 1 João, capítulo 3, versos 3 e 9. O que é que diz aí? A si mesmo se purifica todo que nele tem esta, assim como ele é puro. Aí veja bem, versículo 5, novamente o verbo saber, 3:5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado, Jesus Cristo. Todo aquele que permanece nele não vive o quê? Pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Versículo 9, bem forte, 3:9, o que é que diz? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é o quê? Nascido de Deus. A gente peca? Peca. Agora, viver pecando, aí é diferente. É o estilo de vida. Quando um crente peca, se ele é nascido de Deus, a primeira coisa que acontece, o que é? Hein? Não, mas o que é que o pecado traz para a gente? Tristeza. Por quê? Nós somos santuário do Espírito Santo. Como é que a gente entristece o Espírito Santo? Pecando.
Não é assim? Você já experimentou passar um dia com 35 graus, trabalhando, e à noite vai dormir sem tomar banho? Você deita no lençol e você se sente o quê? Sujo, incomodado. Por isso que Davi diz: lava-me completamente da minha iniquidade. Porque o pecado cria um incômodo para o crente. Agora, se você é crente e já está também com a sua consciência cauterizada, você peca e acha que isso é normal. É normal, pastor. Não é normal. O pecado, ele não mais nos domina, mas ele está presente em nós. Às vezes o que eu não quero fazer, eu faço por causa do pecado que está em mim ainda, a presença. Mas se eu buscar a força do Espírito Santo, aí eu venço o pecado. Vocês estão entendendo ou não? Como é que eu descubro que o cara é nascido de novo? Quando esse cara é um pecador, mas ele vive buscando uma vida de não pecar. Ele foge da aparência do mal, ele foge. E todo mundo aqui conhece a sua fraqueza, não é isso? Todo mundo sabe. Eu conto essa história aqui, o pessoal fica... Eu fui pastor em Olinda. E quando era Olinda, o carnaval de Olinda, a gente fazia um acampamento da igreja para tirar todo mundo de Olinda. Mas tinha uns irmãos que eram tão consagrados que o evangelizaram no carnaval de Olinda. E aí disse: pastor, você não vai não? Eu falei: eu não. Nós temos 360 dias do ano para evangelizar em Olinda. Vou evangelizar no carnaval? Eu não aguento. Passa uma troça daquela com frevo, um monte de mulher pelada, aquele som tocando, eu vou cair dentro. Irmãos, por que a Bíblia diz foge? Foge. Porque ninguém é forte diante o quê? Do pecado. Paulo chega: não vos exponhais à carne. Não vos exponhais. Tá certo? Então a nossa luta é para fugir do pecado, para fugir da tentação. Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em... Porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele não está dizendo isso aí para você justificar seu pecado. Ah, pastor, pequei porque a carne... Ele está fazendo uma advertência. Cuidado que a sua carne é fraca. Nós somos fracos. Aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Ixi, vamos embora. Eu ia dizer Virgem Maria, mas não é. É vixe. É o costume, né, irmãos? Vamos repetir aqui quais são as evidências de salvação: comunhão, obediência, amor a Deus, amor aos irmãos, santificação. 3:24. Vamos lá? 1 João 3:24, o que diz lá? Por favor, vamos ler juntos? E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos... Paulo chama isso em Romanos 8 de testemunho interno do Espírito Santo. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. Por que você diz assim? E Paulo diz: porque eu sei em quem tenho crido, de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia. Paulo fala isso convicto internamente. Quem é que nos dá convicção? O Espírito Santo. João Calvino diz: qual é o maior argumento para eu crer na autoridade das Escrituras, na inspiração das Escrituras, na inerrância das Escrituras? Testemunho o quê? Interno do Espírito Santo. Porque quando eu leio as Escrituras, o Espírito Santo fala comigo. Tá certo? Para a gente encerrar,
A última evidência que eu quero colocar aqui é justamente a evidência que versos 14 e 15, que nós lemos do capítulo 5, diz assim: esta é a confiança que temos para com Ele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Vamos ler juntos, versículo 15, vai aparecer o verbo o quê? Sabemos. O que ele vai dizer aí? Lê comigo. E se sabemos quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Presta atenção. João está dizendo, para mim e para você, que eu sei que eu sou crente, porque eu oro. A oração é o oxigênio da vida cristã. Quando Paulo se converte, e Deus manda Ananias visitá-lo, Deus diz para ele: quando você chegar lá, na rua direita, Deus deu o endereço completo. Chega lá e vai estar o quê? Orando. Jesus viveu o seu ministério aqui no mundo orando. O ministério que Jesus Cristo exerce hoje diante do Pai a nosso favor, Ele está o quê? Intercedendo por nós. Então, quem é de Jesus, quem nasceu de novo, é uma pessoa de oração. Tem muita gente na igreja, sabe, irmão? Sabe tudo de Bíblia, sabe tudo de teologia, lê tudo, mas não ora. Aí fica com a cabeça desse tamanho. É crente cabeçudo, mas não tem o quê? Coração. Tem fogo na alma, no coração. Pronto, vamos embora. Vocês entenderam ou não? Como é que eu sei que eu sou crente? Como é que eu sei? Como é que você sabe que aquela pessoa é crente? Segundo João, comunhão com Deus, obediência a Deus, amor aos irmãos, vida de santificação, testemunho interno do Espírito Santo e vida de oração. Que Deus os abençoe.